Bem, então, pessoal, boa tarde novamente. Hoje vamos dar prosseguimento à matéria da aula passada, onde nós falamos sobre funções reais, mais especificamente a função modular. Falei para os senhores tentarem refazer os exemplos da função modular, porque além de ser a função propriamente dita módulo, ela, como vocês podem ver aqui na parte de baixo em vermelho, ela, na verdade, toda função modular também é uma função limitada por parte, né? E eu falei, gente, sempre que tiver um módulo de qualquer coisa, né, um f de x igual a um módulo de qualquer coisa aqui dentro, pode ser x ao quadrado menos 3x mais 2, o algoritmo para resolver a questão, né, se tiver pedindo para você desenhar um gráfico, é sempre escrever módulo, reescreve o que está aqui, x ao quadrado menos 3x mais 2, você vai escrever igual e vai fazer a função limitada, onde no primeiro termo aqui de cima você vai colocar exatamente o que temos aqui. Então, ficaria, né, x ao quadrado menos 3x mais 2. E embaixo você vai colocar, né, esse termo multiplicado por menos 1. Então, multiplica todos os elementos por menos 1. Então, temos menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Professor, é para multiplicar por menos 1 ou substituir o x por menos x? É para multiplicar por menos 1, tá, aluno? Lembra, olha só. Se você ficar em dúvida, você lembra sempre assim. O módulo é um número sem sinal. Então, o módulo de 3, ele é igual a 3, né? Se o 3 for maior ou igual a zero. E ele vai ser, o módulo de 3 vai ser igual a menos 3, tá? Se o 3 for menor do que zero. Obviamente, 3 não é maior do que zero, então você vai falar que o módulo de 3 é igual a 3. O módulo de menos 3. Módulo de menos 3 é igual. Aí você vai colocar aqui, ó, menos 3, né? Você repete. Se, aí você vai colocar novamente, o menos 3 for maior ou igual a zero. Tá bom? E embaixo vai ser menos menos 3. Menos menos 3. Menos menos 3, todo mundo sabe, vai dar o quê? Vai dar o 3. E aqui embaixo, se o menos 3 for menor do que zero. O módulo de 3, todo mundo sabe que o módulo de menos 3 é igual a 3. E o módulo de 3 também é igual a 3. Então, aqui no caso, o módulo de menos 3 não é menor do que zero, então você vai pegar esse, que vale quanto? Vale 3. Tá? Não é colocar o menos no lugar do x, é multiplicar por menos 1. Lembra que o módulo de qualquer número negativo é um número positivo. O módulo de qualquer número positivo também é um número positivo. Então, aqui eu escrevi módulo de x ao quadrado menos 3x mais 2 vai ser o próprio x ao quadrado menos 3x mais 2, né? Se, aí você vai fazer o que eu falei, reescreve novamente o termo como está aparecendo. Se x ao quadrado menos 3x mais 2 for maior ou igual a zero. E embaixo, menos x ao quadrado, menos menos 3x vai dar mais 3x, menos 2, se, aí você vai repetir exatamente como está aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 for menor do que zero. Aí eu falei para vocês, né, gente, você vai primeiro, então, como é que eu vou fazer o gráfico disso, mestre? Você primeiro, então, vai tentar resolver essa inequação daqui. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Como eu chutei esse polinômio, talvez não dê para fazer opção em produto. Soma vai dar menos b sobre a 3, produto c sobre a 2. Então, seria 1 e 2, né? 1 com 2, 3. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, a gente já sabe quais são as raízes desse polinômio, né? X igual a 1 e x igual a 2, são as raízes. Só que a gente também sabe estudar o sinal. Como é que nós temos um A maior que zero, que é 1, né? Então, a gente vai ter um estudo do sinal que é mais ou menos assim, onde aqui tem uma raiz que é 1 e aqui tem outra raiz que é 2. Pelo estudo do sinal, mais, menos e mais. Tá certo? Tá indo, pessoal? Tá rápido? Fala aí. E aqui embaixo, também, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2,
coeficiente Professor, positivo. Oi, pode falar. eu multiplico por menos um porque mesmo acho que eu me perdi nessa parte. Aqui, Ana, você, nesse termo aqui de baixo, ó, você tem que multiplicar por menos um para justificar aquele caso. O módulo de menos 3 não é igual a 3. Por quê? Porque o menos 3 é menor do que zero. E aí, o que você tem que fazer para o menos 3 virar 3? Você multiplica por menos um. Por isso que no caso da função, esse elemento daqui de baixo, Ana, você sempre vai pegar ele e multiplicar por menos um. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2, multiplicado por menos 1 é menos x ao quadrado mais 3x menos 2, tá bom? Muita gente confunde colocando menos x no lugar do x, né? Então, por exemplo, faria assim, menos x ao quadrado menos 3 vezes menos x mais 2, tá? Mas não é isso não. É multiplicar o seu polinômio por menos 1. É por isso, Ana. Deu para entender? Sim, obrigada. Beleza, beleza, Ana. E aí, olha, como é o mesmo polinômio nas duas condições, né, no C de cima e no C de baixo, então aqui também é mais, menos e mais. Tudo bem, então a gente acabou de encontrar as raízes do nosso polinômio, da nossa função modular. O que a gente tem que fazer agora? Tentar esboçar o gráfico. Tá bom, vamos lá, vamos apagar aqui, vamos apagar aqui, vamos apagar aqui também. Olha só, gente, a primeira coisa que você vai se preocupar é com esse cara daqui de cima. E, primeiramente, né, como eu disse na aula passada, esquece um intervalo. Se preocupe em desenhar o x ao quadrado menos 3x mais 2. Toma cuidado que você tem que desenhar esse cara daqui, tá? Então, vamos lá. Assim, x e y, tá bom? Quando o x for 0, o y vai dar 2. Então, eu já sei que ele vai passar por aqui. Quando x for 0, vai dar 0 ao quadrado menos 0, mais 2 vai passar por ali. E as raízes, como eu já falei, 1 e 2. 1 e 2. Então, o nosso gráfico ele é assim, né? Passa por aqui, vem para cá e faz assim, né? Então, seria algo... Ficou ruim, né? Ficou bem ruim. Vamos tentar fazer melhor. Vamos tentar fazer assim. Tá. Ficou razoavelmente ruim agora. Beleza, mestre. Eu entendi o que o senhor fez. Só que reparem que nós temos uma função modular, gente. Então, olha só. Esse gráfico aqui, ele só vai nos interessar quando x ao quadrado menos 3x mais 2 for maior ou igual a zero. E quando é que ele vai ser maior ou igual a zero? Antes de 1 e depois de 2. Antes de 1 e depois de 2 é realmente verdade. Ó. Antes de 1, aqui, todo mundo tem um y positivo. Depois de 2, todo mundo tem um y positivo. Entre 1 e 2 não me serve, porque é o quê? Menor do que zero. Então é exatamente isso. Aí eu vou pegar e vou apagar esse intervalo que não me atende. O intervalo que não me atende é esse aqui de baixo. Então vamos lá. Na verdade, então, o gráfico do módulo ele vai ficar assim e assim. Tá? Como é maior ou igual a zero, então esse ponto aqui vocês vão fazer ele circulado, tá? De forma fechada. Vai fazer esse ponto aqui circulado de forma fechada. Então, todos aqui entendendo, circulado de forma fechada. O que falta agora, né, gente? Falta fazer a parte de baixo. X ao quadrado menos 3x mais 2. Professor, eu vou desenhar esse cara daqui? Não, né, aluno? Como eu falei, aqui do lado direito é o C, é a condição para você analisar o seu intervalo de interesse. Então, você vai desenhar sempre esse cara que está aqui do lado esquerdo, antes da vírgula. E é esse cara daqui, ó. Como é que eu vou desenhar menos x ao quadrado mais 3x menos 2, professor? Vamos mudar a cor então aqui. Vamos fazer de azul. Olha, aluno, menos x ao quadrado, né? Ele vai ter uma concavidade para baixo. Beleza, mestre. E quando x for igual a zero, ele vai ter que passar pelo menos 2, porque vai dar menos 0 ao quadrado mais 0 menos 2. Então, ele vai ter que passar aqui pelo menos 2. Menos 2. Menos x ao quadrado mais 3x mais 2, professor, quais são as raízes desse cara daí? Então, vamos lá, aluno.
soma vai ser menos b sobre a, então é menos 3 sobre menos 1, que o a é menos 1, dá 3. E o produto dá c sobre a. C sobre a, aluno, vai ser menos 2 sobre menos 1, que dá 2. Então, soma 3, produto 2, 1 e 2, né? 2 mais 1, 3, 2 vezes 1, 2. 1 e 2. Então, são as mesmas raízes do polinômio de cima, né? De fato, porque eu só estou multiplicando por menos 1, né? É a mesma coisa do que escrever x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Quando eu multiplico por menos 1, não muda nada, né? Porque eu vou multiplicar desse lado e desse lado. Então, como já era previsto, a gente não tem alteração na raiz. Então, a gente desenha agora. Como é que faz o desenho? Ele vai ter que passar pelo menos 2, por 1 e por esse cara daqui. Tudo bem, professor, eu entendi. Só que agora eu vou analisar a minha condição, né? Eu vou analisar o meu intervalo. Então, mestre, como é que eu vou analisar o meu intervalo? A gente vai olhar para o lado direito da nossa seta. Aqui, ó. X ao quadrado menos 3x mais 2 é menor do que zero entre 1 e 2. Então, esse gráfico daqui, eu só vou precisar desenhá-lo entre 1 e 2. Entre 1 e 2, então eu vou apagar esse da esquerda e esse da direita. Ele vai ficar assim, ó. Entre 1 e 2, ó, ele tinha esse pedaço e esse pedaço, né? Só que entre 1 e 2, não me serve esse e não me serve esse. Então, o gráfico fica exatamente dessa forma. Como vocês podem ver, né, ele fica todo positivo, seguindo a regrinha. Aí, claro, você pode fazer tudo no final de uma cor só. Né? Esse aqui não me serve, aí tem esse que me serve. Tá aqui. Tem essa parte daqui e tem essa parte daqui. Você vai apagar esse, né, e vai apagar esse. Esse, então, gente, é o gráfico representativo da função f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 3x mais 2. Tá bom? É exatamente esse aqui. Mestre, eu só não entendi aqui embaixo. O estudo do sinal, você fez a parábola para a concavidade para cima nesse e no de baixo também. Mas no de baixo você não falou que a concavidade era para baixo? Então, não faça confusão, né? O estudo do sinal na função módulo, você vai olhar para cá, gente, para o lado direito. Então, você vai analisar onde é que x ao quadrado menos 3x mais 2 é maior ou igual a zero. Olha, concavidade para cima, porque o a é igual a 1, então o desenho é esse. E embaixo é igual, ó, o x de cima aparece embaixo também, é x maior ou igual a zero ou x menor que zero. Ou seja, o que você colocar aqui maior ou igual a zero, você vai repetir aqui embaixo. Como é que você faz o estudo do sinal para cá? É igual, parábola com cavidade para cima, só que eu quero menor do que zero. Menor do que zero, ó, entre 1 e 2. Agora, o gráfico que você vai desenhar, aí é diferente, né? Esse cara daqui, por coincidência, é igual a esse cara daqui, tá? Mas você vai se preocupar só com esse para você fazer o desenho. Aí eu fiz, é o que está em vermelho, daqui para cá, e daqui para cá peguei entre menos infinito até 1 e depois do 2 até o mais infinito. E depois você vai se preocupar em desenhar o de baixo, tá? Antes da vírgula. Menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Só que eu quero menor do que zero. Então é entre 1 e 2. Aí por isso que ficou assim, tá? Claro, no final da questão, você vai olhar, né? Você vai ter que prestar atenção no seu gráfico e ver, pô, será que tem algum ponto, né, alguma parte do gráfico que está aqui com y negativo? Se você observar que tem alguma região do gráfico que está descendo aqui, você errou a questão, né? Porque a função modular não pode ter, olha só, a imagem dela são os reais não negativos, tá bom? Incluindo zero, esse ponto aqui está valendo, está dentro. Mas os negativos, que são esses aqui de baixo, não está incluído. Então, de novo, se o seu gráfico descer para cá, você errou a questão. Tá, gente? Isso foi o que nós vimos na aula passada. Ficou claro as nossas anotações? Sim. Ok, ótimo, ótimo. Vamos continuar, então. Aí eu falei que nessa aula de hoje, então, falaremos sobre as operações com as funções, né? Então, acredito que não seja novidade aí para as pessoas, né? Todos acredito que já sabem. Vamos colocar as notações matemáticas, seja então f, que é uma função de e em r,
e g é uma função de E em R. O que significa essa setinha, professor? O senhor falou E em R. Sempre quando vocês observarem, né, F, dois pontos, de R em R, isso aqui significa domínio, tá? E aqui significa a imagem. Então, aqui nesse exemplo anterior, olha, f de x é igual ao módulo de x, então posso escrever f como sendo, olha só, o domínio R em R+, tá? Ou seja, a função ela parte do domínio dos reais, domínio, e leva, né, ele tem uma imagem dos reais não negativos, tá? Ela leva para lá, ou seja, ela parte do domínio dos reais, olha lá, menos infinito, passa pelo zero e vai até o mais infinito. E ela dá o quê, né? Ela leva a quem? Leva aos reais não negativos, que é o zero até o mais infinito no y. Isso significa função de R em R, né? Função de R em R é mais comum, né? Parte dos reais, que é aqui, e chega em todos os reais, que é para cima ou para baixo. Esse é o significado da setinha aí do lado da sua função. E aqui eu falei o seguinte, ó, é um E como domínio e a imagem são os reais da função f. Na função g também é como domínio e leva para a imagem que são as funções reais, né? Só que eu falei, ó, que o meu conjunto, tá? O E é um conjunto. Sempre são conjuntos aqui. Pode ser, claro, natural, inteiro, pode ser um conjunto M, tá? Que eu criei, conjunto dos números pares. Você pode fazer o conjunto que você quiser. E eu falei, olha, que o meu conjunto E, ele está dentro dos conjuntos dos reais. Então, seria o conjunto dos reais, né? Meu conjunto L, ele pode estar aqui, tá? Ele está contido nos reais. Pode ser isso aqui? Não, né, gente? Esse conjunto não serve porque eu tenho partes que não pertencem aos reais. Então, vocês já entenderam a definição. Como é que eu faço soma de duas funções, tá? Exatamente como a soma de dois números normais, né? Dois números reais. F mais G de E em R, você vai fazer F mais G de X, que vai ser a F de X mais a G de X. Então, você tem lá uma função F de X igual a X ao quadrado mais 2, X mais 1, e G de X igual a 2x mais 3. Quanto é que é F mais G? Ora, F mais G vai ser F mais G de X. Então, a gente vai ter aqui, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4, tá? Eu literalmente vou somar F mais G de X. Nem mistério, né? Diferença de F e G. Também, né, pessoal? Nenhum mistério, diferença de F em G. A gente vai subtrair termo a termo, F menos G. Então, ficaria x ao quadrado. 2x menos 2x vai dar 0. 1 menos 3 menos 2. Então, F menos G, x ao quadrado menos 2. Nós também temos a definição do produto, F vezes G. Então, naquele caso, ficaria, né, x ao quadrado mais 2x menos mais 1 multiplicado por 2x mais 2. Né? Você vai multiplicar termo a termo, F de x vezes G de x. Tá? E por último, a operação de divisão, né, que é o quociente de F por G, também de E em R, só que agora reparem que você tem uma restrição. Né? Se você for dividir aqui x ao quadrado por 2x mais 1 dividido por 2x mais 2, qual é a restrição, né, gente? Para que a minha imagem seja pertencente aos reais, né? O meu g de x, que é o 2x mais 2, calma aí que é a Joyce. Oi, Joyce, boa tarde. Bem-vinda. Nesse caso aqui, o meu g de x, que é 2x mais 2, ele tem que ser diferente de zero. 2x mais 2 é diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero. Então, 2x menos 2x tem que ser diferente de menos 2. Então, x tem que ser diferente de menos 1.
Tá? No caso da divisão, lembra que você tem que se preocupar sempre com o seu denominador. E claro, a gente também pode multiplicar, né, a sua função por um escalar lambda. Ou seja lambda um número que é um número real. Pode ser, olha lá, lambda pertence aos reais. Então pode ser π. Se eu fizer um f de x igual a 9x ao quadrado sobre raiz de x mais 2, então se eu fizer lambda vezes f de x, basta multiplicar, ficaria 9π x ao quadrado, que divide raiz quadrada de x mais 2, tá? Então as nossas funções, elas aceitam a propriedade de soma, a propriedade de diferença, produto, a divisão, né, o quociente, e a multiplicação por um escalar. E aqui vamos à nossa primeira observação da aula de hoje, talvez novidade para muitos alunos, que seriam funções iguais. Funções iguais, tá, gente, é diferente da nossa intuição do que é uma pessoa igual ao outro, né? São gêmeos, são pessoas parecidas, humores iguais. Nas funções, não, tá? Nos números também, 2 é igual a 2, né? O 2 é diferente de menos 2. O 3 é igual ao 3. Nas funções é diferente. Como é que a gente vai falar que uma função é igual a outra função? Realmente esse marcador do PowerPoint podia ser um pouquinho otimizado. Mas quando é que a gente vai falar que uma função ela é igual a outra função? A característica, gente, para você afirmar que elas são iguais, né? Para qualquer x, ó, esse A ao contrário significa para qualquer ou então para todo, tá bom? Então, f de x ela vai ser igual a g de x para qualquer x, para todo x pertencente às reais, se, tá bom? Os domínios delas forem iguais. Então, reparem aqui nos nossos exemplos que raiz quadrada de x à quarta e x ao quadrado, quando você olha, professor, mas você pode simplificar, isso aqui é x elevado a 4 sobre 2, que é igual a x ao quadrado. Tudo bem, você pode simplificar. Mas, olhando a princípio, né, para a raiz de x à quarta e x ao quadrado, elas não são iguais. Você olha assim, pô, um é x ao quadrado, o outro é raiz de x à quarta. O que importa é o domínio, tá bom? Qual é o domínio da função x ao quadrado? Reais, né, gente? Não tem nenhum impedimento aqui para que eu possa colocar. Posso colocar π, que é um número irracional, posso colocar uma dízima periódica, né, um número racional, posso colocar um número inteiro, um número fracionário. E aqui em cima, também, eu não tenho nenhum impedimento, porque a minha potência do x é 4, né? Então, é uma potência par. Se é uma potência par, eu posso colocar π, posso colocar menos 1, posso colocar menos 2, também posso colocar qualquer número. Então, se o domínio desse são reais e o domínio de baixo são reais, posso afirmar que as funções são iguais, tá? Essa é a característica de funções iguais. Agora, reparem, no exemplo 2, temos x menos 1 e x2 menos x sobre x. Mestre, aqui se eu simplificar, vai acontecer o quê? Vamos lá. F de x igual a x menos 1. Domínio aqui, gente, reais, né? Não tem nenhum impedimento para colocar. Agora, se você cair na tentação de simplificar isso, x ao quadrado menos x sobre x, posso simplificar como, gente? Eu posso colocar o x em evidência, e aí aqui eu vou multiplicar por x menos 1 sobre x. Esse cara vai cortar com esse cara, tá? E aí vai ficar x menos 1. Você vai ficar tentado a falar que f é igual a g. Mas como eu disse, né, e vou repetir, você vai olhar o domínio original da função. O domínio de f de x, sendo x menos 1, são os reais. O domínio de g de x, sendo x ao quadrado menos x sobre x, é o que, pessoal? É diferente, né? O domínio daqui é o que? X pertencente aos reais, tal que x diferente de zero. Né? Esse cara não pode ser zero. X diferente de zero. Então, seria aqui, ó, os reais, o domínio seria os reais não nulos, excluindo zero. Então, como é que são os reais? É que são os reais não nulos. Mesmo que eu simplifique g de x e encontre esse, tá? O que vale é o domínio original, que é aqui real, e aqui é o real não nulo. Um outro exemplo. F de x é igual a x. F de x, exemplo 3, igual a x.
O g de x é x ao quadrado sobre x. De novo, se você for querer simplificar, vai cortar com corte, vai dar x, né? 2 sobre 1 vai dar x. Vai falar que esse cara aqui é igual a esse. Mas eu falei, vai olhar sempre, se perguntar se é igual, vai olhar o domínio. Domínio de f de x, gente. F de x igual a x, reais, né? Domínio de g de x, x ao quadrado sobre x. Não posso ter zero, então são os reais não nulos. Eles são diferentes, então as funções, olha, não são iguais. Aí vamos para o número 4, olha. Qual o domínio da função? Professor, Oi. se eu colocar uma raiz no denominador, o que vai mudar? Assim, em relação ao domínio. Vamos ver aqui, no caso do número 3, do exemplo 3. Sim. Vamos ver aqui, então. No exemplo 3, então, f de x sendo x. E aqui, olha, g de x sendo x ao quadrado sobre raiz de x. Aqui o domínio continua sendo os reais, porque não há nenhum impedimento. Agora, vamos olhar aqui, ó. Olha só, por favor, Ana. Nesse nosso caso aqui, Ana, o raiz de x, ele continua precisando ser diferente de zero, tá? A raiz de x tem que ser diferente de zero. A gente pode elevar ao quadrado dos dois lados, tá? E fica como x diferente de zero. Zero ao quadrado dá zero. X diferente de zero. Então, mesmo com raiz, Ana, o nosso domínio de g de x continua sendo reais, tá? Não nulos. Tá vendo? Porque o x deu diferente de zero. Deu para entender? Entendi. Mas aí, no caso, ele não pode ser um número negativo também, né? Aqui no nosso caso, vamos ver, ele também não pode ser um número negativo, porque se o x for menos 3, menos 2, menos 1, né, eu não vou ter uma raiz real. Eu vou conseguir dividir, tá bem? Mas eu não vou ter uma raiz real. E aí é que sim, para você ter uma função pertencente aos reais, você também não pode ter um número negativo. Então seria reais não nulos, né? E também eles não poderiam ser negativos. Ah, então a principal condição também é pertencer aos reais, né? E ter É, domínios iguais. porque a gente está no curso de funções reais. Então, assim, se Ah, fosse uma entendi. análise geral, Ana, só isso aqui, tá, já seria o suficiente, porque aí poderia ter um número complexo. Mas é como eu É. estou falando para você que a função tem que ser real, aí você então vai falar que o domínio tem que ser não nulo e também não negativo. Ah, entendi. Aqui em Obrigada. cima, beleza, aqui em cima você pode colocar um número negativo, mas aqui embaixo você não pode. Tá bom? Professor, Oi. você pode explicar a primeira de novo? Posso? Milene, É, a 1. isso. Então, aqui, Milene, olha, são duas funções. F de x igual a mais raiz de x à quarta. E a g de x é x ao quadrado. Aí eu falei, se perguntar se as funções são iguais ou não, não simplifique. Se você simplificar, né, vai ficar x à quarta sobre 2, que dá x ao quadrado. Mas não faça isso, porque nem sempre o fato dela ser igual aqui simplificando vai significar que a função de fato é igual. Você vai analisar o domínio. Tá? O domínio desse cara daqui de baixo são os reais. Eu posso colocar qualquer número, não há impedimento. E aqui de cima também, ó, também são os reais, porque a potência do x é par. Então, mesmo que eu colocasse menos 2, ficaria menos 2 à quarta. Vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, ficaria a raiz quadrada de 16. Tá? Qualquer número negativo elevado à potência par vai dar positivo, que é, no caso aqui, o 16. Então, você não tem impedimento. Pode colocar π, qualquer valor. Se o domínio desse é igual ao domínio desse, então, a gente pode dizer que essas funções elas são iguais. Tá, Milene? Tá, aí na raiz só teria impedimento se o expoente fosse ímpar, né? Porque aí poderia ser negativo ali. O x. Então aqui, ó, no caso se fosse ímpar, vamos fazer o caso do ímpar.
Aqui teríamos, então, se fosse x elevado à nona. Se fosse x elevado à nona potência, vou pegar aqui embaixo, x elevado à nona potência, eu já vou ter problema se o meu x for igual a menos 2, né? Porque menos 2 elevado à nona vai dar um número negativo, né? Vamos ver, 2 vezes 2, 4, 16, 32, 64. 64 vai dar 128, 128, 256, 256, 512. 512 vai dar 1024, menos 1024. Se eu não errei conta aí. E aí eu não posso fazer, né, Milene, raiz de menos 1024. Então, nesse caso daqui, o domínio de G seria reais e o domínio de F seria o quê? Reais não negativos. Repare que eu posso botar zero, né? 0 à nona vai dar zero, raiz de zero vai dar zero, só que eu não posso ter os números negativos, então são os reais não negativos. Deixa eu só ver aqui se eu fiz a conta certa. 2 à nona, eu acho que é isso mesmo. Professor, 2 à nona não seria antes de 512? 1024? Deixa eu ver. 512. Devo ter errado. Acho que 2 a 10 é 1024. Porque, aí vai dar... tipo, Deve estar errado, sim. 2 a nona é 512. Isso. 2 a 10 que dá 1024. Opa. 512. Tá certo agora, né? E aí 2 a 10 sim, que vai dar sim, o... Isso, 2 a 10 que vai dar o 1024. Obrigado, Ana. Agora tá certinho. Certo, então essa é a ideia de funções que são idênticas, né? Funções iguais. Aí aqui tem uma questãozinha um pouquinho diferente, né, das três anteriores, né? Qual seria o domínio da função real definida por f de x é igual a g mais h? Então é como se eu tivesse assim, um exemplo, né? É como se eu tivesse g de x igual a x ao quadrado mais 1, e eu tenho um h de x sendo 3x mais 2. Aí eu falo que f de x é g de x mais, né, h de x. Aqui, gente, só uma curiosidade, né? Quando você está escrevendo aí notação matemática e acaba o espaço aqui da folha, o último operador você repete na linha de baixo, tá? Só uma observação. Então, o nosso f de x, ele fica como x ao quadrado mais 3x mais 3. Então, esse é o caso aí que ele está falando. Tem um domínio. Qual seria o domínio da função f? Ele quer saber o domínio daqui, ou seja, quais valores de x que eu posso colocar na função, sendo que a função é definida por g mais h. E ele me disse, né, olha, g de x é raiz quadrada de x mais 7. Já o h de x é raiz quadrada de 1 menos x. Então, g mais h ficaria f de x igual a raiz quadrada de x mais 7 mais a raiz quadrada de 1 menos x. Aí ele está perguntando, então, para você, qual vai ser o domínio dessa função. Então, vamos ver, olha só, vamos ver primeiro o que acontece termo a termo, depois a gente generaliza, tá? Olha só, o domínio de g. Qual é o domínio desse termo aqui, gente, dessa função? Lembra, eu tenho uma raiz, então x mais 7 tem que ser algum número maior ou igual a zero. Então, x tem que ser maior ou igual que menos 7. Então, x maior ou igual a menos 7. Então, vamos fazer uma reta aqui, ó, os números reais. Vamos colocar aqui o zero, menos 7, vamos colocar aqui. Eita, menos 7. Maior ou igual que menos 7, né, pessoal? Lembra, maior do que menos 7, ele vai estar para cá, né? E a maior ou igual, então esse ponto está fechado.
Vamos analisar o outro. É 1 menos x, né, elevado a meio. Então, raiz quadrada de 1 menos x é igual a 1 menos x elevado a meio. Só para vocês lembrarem aí. E aí, o que eu tenho que fazer para achar o domínio? Né? O 1 menos x ele tem que ser maior ou igual a zero. Então, 1 menos x maior ou igual a zero. Então, a gente tem que 1 tem que ser maior ou igual a x. Né? Se 1 é maior ou igual a x, o que a gente fala? Que o x tem que ser menor ou igual a 1. Professor, não era multiplicar por menos 1? Tudo bem, aluno, multiplica. Ó. Menos 1 e menos 1. Então, fica, olha só. 1 menor ou igual que menos x. Tá? Só que dá a mesma coisa do que falar do que x é menor ou igual que menos 1. Então, x menor ou igual do que 1. Então, vamos fazer aqui, ó, 1 está aqui, menor ou igual está aqui. E aí, ó, menor ou igual vai ser esse cara daqui. Então, a nossa interseção, como vocês podem ver, ela está entre menos 7 e 1, né? Incluindo menos 7 e incluindo o ponto 1. Que está aqui. E aí, dessa forma, o domínio, obviamente, ele vai ter que atender a esse e a esse. E o que significa ter que atender a esse e a esse? É justamente a interseção, tá bom? Então, né, a nossa conclusão, que para todas as outras funções, sempre que você tem uma composição, né, uma soma de funções, olha, g mais h, o domínio final é a interseção dos domínios das funções que estão montando a função principal. Né? Qual vai ser o domínio de f? Vai ser a interseção do domínio de g com o domínio de h. Tá bom? Então, fica uma curiosidade aí, talvez uma novidade para vocês. Deixa eu beber uma água aqui. Pronto. Vamos lá. Talvez essa observação já seja algo novo, se não tinham visto. Então, somei a função. A gente já sabe, então, que a interseção dos domínios vai ser o domínio final. Professor, só serve para soma? Não, tá? Serve para soma e subtração. Produto e divisão já não serve essa nossa ideia. Então, para soma e subtração, sim, vai servir a interseção. Oi, Ana, te interrompi, desculpa. E não poderia ser união? Não poderia ser união aqui, Ana, porque nesse caso, se eu unir o maior ou igual que menos 7, né? Menos 7, 0, 0 e 1. Maior ou igual que menos 7, eu pegaria daqui até aqui. Menor ou igual que 1, eu pegaria daqui até aqui. Aí, repare, Ana, se eu pegar a união, vai dar todo mundo, né? Porque maior ou igual que menos 7, eu mapeei todo mundo para a direita. Menor ou igual a 1, eu mapeei todo mundo para a esquerda. Aí, se eu pegar todo mundo, então todo mundo seria reais. Farofa da GK lá. Todo mundo pega todo mundo, então domínio reais. E aí, repare que não é verdade, né? Porque se eu colocar aqui f como sendo raiz quadrada de x mais 7 mais raiz quadrada de 1 menos x, repare que se eu pegar um ponto aqui, olha, vamos ver, vamos pegar o ponto 3, f de 3. F de 3 fica raiz quadrada de 3 mais 7 mais raiz quadrada de 1 menos 3. Raiz quadrada de 3 mais 7, 7, 8, 9, 10, mais raiz de menos 2, tá bom? Aqui deu tudo certo, não tem problema a raiz de 10. Mas aqui deu problema, a raiz de menos 2, tá bom? Então a gente tem que fazer a interseção, Ana. Entendi. Beleza? Então é soma ou subtração. Temos então sempre a nossa interseção. Beleza.
Mas vamos continuar, então, para a composição. Falamos de operações. Agora vamos falar sobre a composição. A princípio, o slide parece muito difícil, maquiavélico, terrível, né? Porque, enfim, a gente está apresentando matematicamente a composição por meio dos diagramas de Venn. Mas não é tão difícil não, gente. A gente vai fazer por partes e vai ficar claro para todo mundo. Então, a composição de funções. Olha, tem uma função f de A em B. Então, já falei para vocês, domínio é a nossa imagem. Ó. Domínio e imagem. A f é uma função, uma relação que se chama função, né? Leva de A até B. Então, beleza, mestre. Até aqui, entendi. Existe uma relação que, pelo fato, né, de cada elemento do A levar ao elemento do B, né, então nós temos a função, não existe um elemento do B, tá, que tenha dois elementos de A, porque seria uma relação, não seria função. Então, eu estou entendendo, beleza, professor, isso aqui é uma função. Tá, levei de A a B, f de x. Ok, agora eu vou criar uma outra função. Só que essa minha função vai ser a seguinte forma. É uma função que se chama função g. Ela vai levar de um ponto até o outro. Só que o ponto que ela vai levar inicial é o quê? É, na verdade, a imagem da minha função original. Então, o g, ele leva de B até C. Então, ela leva de B até C. Tudo bem, entendi. Só que, olha só, gente, de B até C. A minha imagem aqui, ó, agora, que é a função, que é o meu conjunto C, ela, na verdade, vai ser o quê? Seria o meu g de x, né? Só que essa função está composta, né? O meu g de x, na verdade, quem é o seu x? É o f de x. Então, na verdade, seria g da f de x. Aí a ideia de função composta. Professor, confuso pra caramba. Eu prefiro colocar direto um dentro do outro. Eu também, mas eu preciso mostrar para vocês a ideia por trás disso, né? Em termos de conjuntos. De novo, tenho A e B, domínio e imagem. Existe uma função que leva do x até o meu f de x. Tudo bem. Então, o meu domínio é o quê? x1, x2, x3, x4. Qual vai ser a minha imagem? F de x1, F de x2, F de x3, F de x4. Reparem que o y é f de x. Tudo bem, mestre? Aí eu criei uma outra função, função g. Agora o domínio dela é o b, tá? E a imagem é o c. Só que o domínio dela aqui é o b, na verdade já era a imagem de a. Então essa é a ideia de composição. O domínio da tua função é a imagem de uma outra função. E aí, como aqui temos a função g, quem seria o termo daqui? Seria g de x, né? O x seria o meu domínio. Só que quem é o domínio? É o f de x. Então, o g de x fica g da f de x. Dessa forma, então, com três conjuntos diferentes, né, nós temos a função composta, que é denotada por g bola f, né? G composta f. G composta f. Essa é a notação. É um círculo, né? A gente fala g bola f ou g composta f. Então, um exemplo. Eu tenho uma função que o domínio justamente são os reais, né? Pertence aos reais. A imagem pertence aos reais. Que função é essa, mestre? 2x menos 1. Reparem que está certo, né? Eu posso colocar qualquer número, né? Então, reais. E eu posso obter qualquer número, reais. Então, beleza, mestre. A notação está certinha. Eu tenho uma outra função agora, g de x, reais em reais. 5 menos 3x. Posso colocar qualquer número como real, né? Posso colocar π, 0, menos 2, e ela vai me dar também qualquer número 5, 0, menos 2π. Então, eu tenho f e g. Vamos lá, então vamos trabalhar com essas duas funções. Y é igual a f de x, tá bom? Z é igual a g de y, e eu quero saber quem é g da f de x. Professor, não entendi nada aqui, tá mó confuso. Vamos lá, cara, vamos com calma. G da f de x. Como é que eu vou escrever g da f de x? Vai ser g, e você vai colocar aqui dentro o teu f de x. 2x menos 1. Tudo bem, professor. Como eu vou fazer g de 2x menos 1? Você vai pegar 2x menos 1 e colocar no x do g. Então, fica 5 menos
3 que multiplica 2x menos 1. Isso vai dar 5 menos 6x mais 2. Isso vai dar menos 6x mais 8. Que é o que está aqui, ó. Menos 6x mais 8. Professor, entendi o mecanismo, né? Então, novamente, gente. G da f de x, você vai escrever g e vai escrever a função quem é f de x, 2x menos 1. Aí, se você chegar aqui e travar, você lembra, pô, se g de x, dá um exemplo, é igual a x ao quadrado, quanto é que é g de 9? O que você faz? Você não pega o 9 e coloca aqui, 9 ao quadrado, 81. Aqui é a mesma coisa. Só que ao invés de ser um 9, é um número, é uma função. Então, você pega essa função e vai colocar o quê? Dentro do g, no lugar do x, né? 5 menos 3, que multiplica 2x menos 1. Dependendo da função, gente, quando é divisão, exponenciação, eu concordo com vocês que dá para confundir. Mas se fizer com calma, não tem como errar, não. Mestre, e aqui o senhor fez o que aqui nesse desenho? Eu representei, né, gente? Ó, domínio, reais. Tá bom. Imagem, reais. Uma função que leva dos reais aos reais, aqui está o f. Tudo bem, mestre. Aí agora eu tenho que criar um outro conjunto, né? Porque eu tenho uma outra função que é a função g. Ela também leva dos reais aos reais. Sendo que agora o domínio da função g, ela tem que ser a imagem da função f, que é justamente representada por esse desenho. E aí a imagem da minha função, né, a minha função g, lembra? É o quê? É o g de x, só que é o g da f de x. E aí eu só dei nome às coisas aqui, né? G da f de x, eu chamei de g de y, tá? E f de x, eu chamei de y. Então aqui, ó, esse y seria o meu f de x, tá bom? Esse z seria o meu g da f de x, né, que seria o meu g de y. E aí a composição das três funções vira esses lindos lábios aí, seria o g composta f, tá bom? Deu para entender a composição? E claro, né, a composição g composta f, ela é diferente geralmente da função f composta g. Não há nenhuma relação entre elas. Como é que a gente faria f composta g? Então aqui faríamos, né, f composta g seria f da g de x, seria f de 5 menos 3x. Agora, como se fosse um número, eu vou pegar o termo que está aqui e eu vou substituir no x do f. Quanto vai dar isso, professor? Vai ficar como sendo 2 vezes 5 menos 3x menos 1. Ah lá, onde tinha x, eu coloquei 5 menos 3x. Então, fica 10 menos 6x menos 1. Então, fica menos 6x mais 9. Menos 6x mais 9. Tá claro, gente, o processo da composição de funções? Vai repetir de novo, professor? Posso, Marci. Vamos lá. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu fiz a g da g da f de x e f da g de x. Então, vamos fazer aqui, ó. F composta G significa f da g de x. Desculpa. Você vai reescrever f, o g de x você vai substituir por quem é g de x? 5 menos 3x. 5 menos 3x. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse termo daqui, é como se fosse calcular o f de 9. Pega o 9 e coloca no x da função f. Você vai pegar 5 menos 3x e vai colocar no x da sua função f, que está aqui, ó. Então, vamos lá. Vai ficar 2 que multiplica. Quem é o seu x? Não era o 9? Aqui é uma função. 5 menos 3x. E repete, continua, menos 1. É muito comum, Marci, o pessoal faz a primeira substituição e esquece de voltar para saber o que tem de resto na função, tá? Então, substitui, mas volta a olhar para cá. Então, tem esse menos 1. E aí faz o algebrismo, né? 10 menos 6x menos 1. Então, menos 6x mais 9. Da mesma forma, Marci, também aqui, olha, eu posso fazer uma composição da função dela com ela mesma.
f composta f, que é o quê? F da f de x. Quem é f da f de x? Eu reescrevo f e pego aqui, quem é f de x? 2x menos 1. 2x menos 1. Tá, como é que eu calculo f de 2x menos 1? Você vai pegar essa expressão aqui, ó, 2x menos 1, e vai elevar no x dessa parte daqui. Então, ficaria 2 vezes. Quem é o x? 2x menos 1, tá bom? Menos 1. Por que menos 1? Porque eu tenho esse elemento daqui. Então, aqui ficaria 4x menos 2 menos 1. Isso aqui vai ficar 4x menos 3. 4x menos 3. Deu para entender, Marcia, agora? Deu sim, professor. Beleza. Tranquilo. E aí, claro, né, a f composta f, pelo diagrama de Venn, né, já fica dessa forma. Então, temos uma função que leva de x em y, onde esse y é uma f de x, e uma outra função, né, que seria a mesma função que leva de y para z. O z, na verdade, seria o meu f de x, né, que seria o quê? O meu f de y. E aí ficaria f composta f. Eu sei que pelo diagrama fica muito complicado, mas pelo algebrismo, nesse caso aqui, fica bem mais fácil, né, de ter a ideia de composição, como colocar uma função dentro da outra. Tá? Acho que assim fica mais tranquilo. Algumas observações agora, então peço que prestem atenção, por favor. Talvez seja novidade, aqui talvez não era novidade, mas aqui talvez seja, né? Em geral, gente, G composta F, ela tem um domínio dado pelo quê? Vamos analisar aqui. O domínio de G composta F é o quê? É um X, tal que o X pertence ao domínio de F, tá? E F de X pertence ao domínio de G. Ops, não entendi nada aí. Vamos olhar aqui devagar. Ó. G composta F. Domínio de G composta F. Domínio de G composta F. Eu estou analisando esse caso daqui. Aí vamos lá. O que está escrito aqui? Em geral, tá? Não é uma regra, mas na maioria dos casos, ela vai ser uma função cujo domínio, o x pertence ao domínio de f. Então, reparem que é verdade, né? Ó. O x pertence ao domínio de f. Tudo bem. E o f de x pertence ao domínio de g. F de x, que é o y, pertence ao domínio de g. Então, x pertence ao domínio de f e y, né, ou f de x, pertence ao domínio de g. Mas isso não é óbvio? Sim. É óbvio quando a gente fala, né? Mas antes de postular, não é tão tranquilo assim, né? E aí, claro, ó, G composta F, que é G da F de X, ele vale, né, para qualquer X, obviamente, desde que ele pertença ao domínio de F. O que eu quero dizer é o seguinte, né, eu tenho uma função G composta F. E aí eu pergunto qual é o domínio. O domínio de G composta F, na verdade, é o mesmo domínio de F. É isso que eu quero dizer, tá? O domínio de G composta F, quem é o domínio desse cara? Ó, é o mesmo domínio de F. Então, aqui, sem fazer conta, sem entender, né, o que está escrito aqui embaixo, o domínio de G composta F vai ser, na verdade, o domínio de F. O domínio de F não são reais, então o domínio de G composta F também vai ser o real. Esse que está escrito aqui, tá? Em geral, também, F composta G é diferente de G composta F. E a composição é associativa. Lembra da associação? 2 mais 3 mais 5 é igual a 2 mais 3 mais 5. Tá? Como vale para os produtos, para os números reais, também vale para as funções. Então, a composição, né? H composta G composta F também é, na verdade, que H composta G composta F. Ou então a composição de G com F e H juntas. Né? Isso, na verdade, é a composição de três funções. H composta G composta F é H da G da F de X.
Então, vamos fazer um exemplo aqui para ver se o pessoal entendeu. Vou escrever aqui h de x sendo seno de x mais 2. Vou escrever g de x como sendo x ao quadrado menos 3x mais 1. E vou escrever f de x como sendo, vamos colocar aqui, cosseno de 2x. Aí vamos lá, eu vou escrever para vocês e vou perguntar quem é h da g. Eu falo g, escrevo f, né? H da g. H da g da f de x. Sou muito parênteses aí, eu fico muito confuso. Não sei quantos parênteses tem que fechar, quanto tem que abrir, ó. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Tá. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Não tem mistério, vai escrevendo por parte. Quem é h da g? Quem é f de x? Vai fazendo de dentro para fora. F de x, cosseno de 2x. Fecha, fecha, fecha. Tudo bem. Aí você vai escrever h. Quem é g do cosseno de 2x? G do cosseno de 2x. Como é que a gente faz isso, pessoal? G do cosseno de 2x, eu pego o cosseno de 2x e coloco aqui. Quem é g de cosseno de 2x? Então vai ficar cosseno de 2x quadrado menos 3 cosseno de 2x mais 1. Peguei o cosseno de 2x e coloquei no x. Então fica cosseno de 2x ao quadrado, né? Que é o cosseno ao quadrado de 2x, menos 3 vezes cosseno de 2x mais 1. Agora tem que resolver quem é h disso. Eu pego isso tudo e coloco lá no meu h. Então ficaria, vamos escrever para cá, ficaria então h de cosseno ao quadrado de 2x menos 3 cosseno de 2x mais 1 vai ficar como seno de cosseno ao quadrado de 2x menos 3 cosseno de 2x mais 1. Acabou? Não, não acabou. Tem o 2 aqui, não esquece. Mais 2. Então, isso aqui fica seno de cosseno ao quadrado de 2x menos 3 cosseno de 2x mais 3. Tá? Esse cara, então, na verdade, é o h composta g composta f de x. Tá, gente? Viu que já ficou um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas não impossível. Professor, a Oi, gente Ana. teria que resolver na prova, tipo, se você desse um X? Isso aí. Aí se eu pergunto, então, eu dei para vocês, né, na questão. H de x é igual a isso, H de g, ó. H de x é seno de x mais 2, G de x, x ao quadrado menos 3x mais 1, F de x é igual a cosseno de 2x. Aí eu pergunto para vocês, quanto vale H... Caraca, tô falando um negócio escrevendo outro. H da G da F de 3. Aí, Ana, para você responder quanto é que vale H da G da F de 3, você vai fazer o quê? Calcular o F de x, depois o G da F de x, depois o H da G da F de x. E no final, né, que seria esse caso aqui, Ana, você vai chegar nessa expressão. No final da expressão, Ana, você substitui o x por 3. Tá? Então, quanto seria o H da G da F de 3? Seria, então, seno do cosseno ao quadrado de 6, né? 3 vezes 2, 6, menos 3 vezes o cosseno de 6, mais 3. Entendeu, Ana? Entendi. Beleza. Mais trabalhoso, né? Muito mais trabalhoso. Tá, professor, mas eu não vou ser... Desculpa. Eu não vou ser matemático. E por que eu estou fazendo essa matemática toda? Oi, Marci. Eu não consegui entender, não. Tá, eu repito. Só dar aqui como é que a gente pode dizer? A justificativa de estar vendo isso na disciplina, né?
Porque, né, vocês vão ser biomédicos e óbvio que isso aqui é uma matemática abstrata, pura, que a princípio não tem aplicação. Mas a ideia da composição de funções é modelar diversos fenômenos. Você modela, então, o número de bactérias, né, que você tem, então, ao longo do tempo, em uma placa de Petri, que é dada por E elevado a menos KT. Aí você sabe que o tempo está dado em horas, né? E elevado a menos KT, o K é uma constante de proporcionalidade. Tudo bem. Então aqui nós temos o número de bactérias, tá bom? E aqui nós temos que ela varia com o tempo em horas, que ficam lá naquela placa de Petri. Né? Aquela placa do Dr. Bactéria lá do Fantástico. Só que, gente, nunca, né, assim, 99% dos casos, a sua função, a sua modelagem, né, ela não vai ser algo simples assim. Porque o número das bactérias, ela não depende só do tempo, tá? Ela pode depender também da temperatura. Então, a temperatura, eu vou escrever a temperatura como um T maiúsculo. A temperatura, ela também é uma função do tempo. Vamos supor que a temperatura, ela seja uma exponencial, vamos falar aqui que seja positivo, né? Ela cresce, e a temperatura seja uma exponencial, assim, decrescente, KT. Como assim, professor? Aqui eu acabei de inventar, né? Vamos supor que a temperatura lá na placa de Petri, ela diminua com o tempo, né? Vai ficando mais à noite, né? Vai passando o tempo, e aí ela vem diminuindo porque vai esfriando. E aí no dia seguinte ela sobe, né? Porque o sol nasce e depois ela vai esfriando. Reparem que aqui temos duas situações, né? O número de bactérias que depende do tempo, tá bom? E também a temperatura que depende com o tempo. Só que aí a Marcia olhou e falou, pô, eu tenho o número de bactérias que depende do tempo. E embaixo eu tenho a temperatura que depende do tempo. Será que eu consigo relacionar o número de bactérias com a temperatura? Sim, né, gente? Aí vem a ideia da composição. Você vai fazer, então, um N, tá? De T de T. Seria, então, o número de bactérias em função da temperatura que está em função do tempo. Seria o número de bactérias que depende da temperatura que está em função do tempo. Isso é muito comum na sua modelagem matemática, porque sempre você vai ter uma coisa que depende de outra. E, na verdade, você vai ter, no final, muitas variáveis que dependem de muitas outras variáveis. Por isso que temos a ideia da composição de funções. E vocês também, obviamente, uma outra justificativa para estar aprendendo isso aqui é porque em biofísica, né, com processos isotérmicos, termodinâmicos, vocês vão ver funções que dependem de mais de uma variável, né? Eu poderia escrever dessa forma, mas eu também poderia colocar aqui na minha modelagem inicial isso aqui, ó. Aí já não seria uma composição de funções, seria uma função multivariável. Eu escreveria dessa forma. Eu falo que o número de bactérias é uma função que depende de tempo e temperatura, tá bom? Aí mudaria, né? Eu colocaria um E elevado a KT dividido por E elevado a menos K vezes T. Tá? Reparem que aqui é variável e aqui é variável, ok? Então aí está a ideia da composição, por isso que é importante. E para quem não ficou ainda claro o que é esse lance de modelagem, pessoal, modelagem é você, de fato, realizar uma pesquisa, um processo científico. Vocês devem ter uma disciplina sobre como escrever artigo científico ou como realizar um trabalho experimental, mas basicamente você tem que, acho que vocês inclusive viram na escola isso, né? Como é que a gente faz um experimento? O que é a ciência? Você provoca um fenômeno, né? Tenta reproduzir um fenômeno por meio de um artigo científico publicado. Você lê lá um artigo da CAPES, um artigo da I3E, um artigo do Jornal Científico Internacional do Câncer, e aí você tenta reproduzir aquilo no meio de cultivo lá, na placa de Petri na maioria das vezes, ou então numa cubeta, enfim, no seu meio experimental. E aí você vai fazer o velho caderninho, vai pegar seu caderninho lá, o espiral, né? Vai colocar lá seu nome, Marci, ou Camila, ou Felipe, e aí você vai colocar, ó, dia 1,
número de bactérias inicial. Aí você vai colocar lá 10 ao cubo. Como é o nome da unidade? CFU, né? Unidade formadora de colônia, né? Ou então UFC. Mas a gente coloca em inglês CFU, Colony Form Unit. Então, 10 ao cubo CFU no dia 1. Aí, beleza, você vai ver, vai mudar a temperatura. A temperatura era igual a 27 graus Celsius. Aí você vai anotar, vai ver o que aconteceu, vai olhar no seu microscópio, vai para casa, dia 2. E aí o que você vai montar? Um gráfico. Dia 1, dia 2, e vai colocando lá, ó, 10 ao cubo CFU, você vai montando pontos. Dia 3, 10 à quarta, dia 2, né? Dia 3 já foi para 10 elevado a 3,2. E aí você tem esses pontos. A modelagem, eu acho que eu já falei isso no início, mas eu repito que é importante. A modelagem é justamente para tapar, né? Ela serve para tapar essas lacunas. Né? A Marcia, a Camila, o João, eles fizeram de dias em dias, de 24 horas. Mas vamos supor que ela queira fazer uma publicação e o revisor, né? Ou ela tem até o interesse de saber o que acontece nesse ponto daqui, né? Nesse ponto daqui, nesse ponto daqui. Ou, inclusive, ela só pegou 4 dias, mas ela quer saber o que acontece aqui. Então, por isso vem a modelagem. A modelagem é tentar traçar uma curva ou uma reta que passe pela maior quantidade de pontos possíveis. E eu falei, gente, os programas aí mais caros do mundo, a primeira tentativa deles é passar uma reta. Ele vai tentar fazer uma correlação linear. Vai tentar passar uma reta daqui para cá, que passe, né, pela maior quantidade de pontos possíveis. Aí você vai ter lá, ó, o seu número de bactérias, ele é igual a, vamos colocar aqui, 0,83, aí dá várias casas decimais, vezes x, mais 0,89 vezes 10 elevado a menos 12. Aí o seu programa vai falar assim, o seu R quadrado deu 0,99998. Isso aqui não é real, tá, pessoal? Isso aqui não é o conjunto dos números reais. Esse aqui é o coeficiente de Pearson. Vocês vão ver aí na matéria de probabilidade. Quanto mais próximo de 1 for esse número, ele vale entre menos 1 e 1. Quanto mais próximo de 1, significa que a sua reta está passando por uma quantidade muito grande de pontos. Então, se eu tenho pontos assim, né, e faço isso, o R ele não está muito próximo de 1. Esse ponto está fora da reta, esse ponto está fora, esse ponto está fora, esse também. Agora, se eu tenho pontos assim, ó, esse cara aqui é praticamente 1. Então, o experimento científico é basicamente esse. Você vai fazer anotações, né, no seu caderno, no seu computador, no seu software, e depois vai pedir para que ele faça a correlação. E a ideia de estudar a nossa disciplina é justamente entender o resultado do programa, né? Você tem que entender se o que ele fez, ele, na verdade, tem alguma lógica com a realidade. Porque você manda o programa fazer o que você quiser. Se você falar, ó, eu não quero que seja linear, não, eu quero que seja senoidal. Aí ele vai tentar fazer uma senoide que passe pelos pontos. Aí ele vai fazer algo assim, né? Uma coisa doida. Aí, se você não estudou, você vai ver, pô, será que eu posso falar que o meu número de bactérias, ele está parecido com uma senoide? Então, será que se eu calcular esse ponto daqui, que eu não, na verdade, não fiz a abordagem dos dados, será que ele vai ser um ponto fidedigno? Será que se eu fizer esse ponto aqui, na verdade, é real? Aí você vai ter que ter a sua visão científica, né? Vai falar, não tem nada a ver fazer uma senoide aqui. O certo aqui talvez é uma exponencial, né? E aí esse ponto aqui eu tenho uma margem de erro. Cada pontinho, quando você fizer a correlação, ele tem um erro que o pessoal chama de barra de erro. Você já deve ter visto no gráfico que eles fazem assim, né? O ponto está aqui, aí tem um cara para cima e um cara para baixo. Esse cara está aqui para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso aqui se chama barra de erro. Professor, essa barra de erro é dada pelo quê? É dada pelo seu instrumento de medida. Como é que você mediu 10 ao cubo CFU? Microscópio? Qual é o tamanho mínimo que você consegue observar no microscópio, que o Farina falou? Ah, professor, mais ou menos 1 micrômetro. Então, sua barra de erro aqui, ó, mais ou menos 1 micrômetro. Tá? Então, resumidamente, é por isso que estudamos composição de funções e a nossa disciplina. Tá? Mas, voltando aqui para a Marcielen Barreto. Marcielen,
quando temos 3 funções, você vai respirar fundo e fazer passo a passo. Então, olha, f de x igual a seno de x mais 3. G de x igual x ao quadrado mais 2x mais 1. H de x é igual a 3x. Aí eu quero H da f da g de x. O que eu quero que você faça, Marci, é substituir termo a termo. H de dentro para fora. Da f. Quem é g de x? Coloca lá, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1. Fecha parênteses, fecha parênteses. Repito o H. Quem é f de x ao quadrado mais 2x mais 1? Você vai pegar esse cara daqui e colocar no x da f. Aqui, ó. F de 3 não seria seno de 2 mais 3? F de 9 não seria seno de 9 mais 3? Agora a gente tem f de x ao quadrado mais 2x mais 1. Vai colocar esse cara daqui no x do seu f de x. Então ficaria h do seno de x mais 3. Só que quem é x? X vai ser x ao quadrado mais 2x mais 1. Acabou? Não, ó. Tenho mais 3 aqui. Mais 3. Ok. Fechei parênteses. E agora eu concluo, né? Quem é o H do seno? H do seno, eu vou pegar esse cara daqui. É como se fosse H de 9. Quem é H de 9? 3 vezes 9. Só que agora é um H de seno desse cara. Então, ele vai entrar no lugar do x. Então, fica 3 vezes o x. Só que quem é o x? Seno de x ao quadrado mais 2x mais 4. Tá? Lembrando, né, gente, que aqui é uma função trigonométrica, aqui não é composição de funções. Isso aqui, lembra, né? É o argumento da função seno. Seno de 30 graus, meio. Então, aqui é o argumento da função. Então, h da f de g de x fica sendo como 3 vezes o seno de x ao quadrado mais 2x mais 4. Aí a Ana falou, então, professor, quem é o h do f do g de 0? Fecho esse, fecho esse, fecho esse. Né? Fechei. Quem é h do f do g de 0? Então, vai ficar 3 que eu multiplico o seno. 0 ao quadrado, 0. Mais 2 vezes 0, 0. Mais 4, 4. Então, ficou 3 vezes o seno do número 4. Deu para clarear mais, Marci? Deu sim. Obrigada. Beleza. Show de bola. Yara tá entendendo, João, Lucas Leite. Lucas Leite e João Pedro, vocês são irmãos, cara? Vocês se parecem aí na foto, que engraçado. Você tem parentesco aí não, né? Não, não. São parecidos. Beleza. Show de bola. Então vamos continuar aqui. Apagar aqui. Aqui, olha só. Um exemplinho um pouquinho mais complicado, mas, claro, né? Nada de outro mundo. Tem uma função f de A em B. Domínio A e imagem B. Professor, mas isso é real? Não, não é nada. Eu criei um conjunto dos números das letras A, B, C, D, tá bom? E o B é um conjunto dos números 1, 2, 3 e 4. Que doideira, mestre. Não tem aplicação. É só um outro exemplo para entender a composição de funções. Então, uma função f, f, f e f que leva o A até o B. Então, f de A, 2. F de B, cadê? 3. F de C, 3. F de 2, 4. É uma função? É uma função, né? Eu posso ter um f de b e dar 3 e o f de c igual a 3 também. Lembra do f de x ao quadrado? Se o x for igual a 1, 1 ao quadrado vai dar 1. Né? Parte de 1 até o 1. Se o x for menos 1, menos 1 ao quadrado também vai dar 1. Então, parte do 1 e do menos 1 chega no 1. Então, pode ser uma função. Tranquilo, mestre, eu entendi.
E agora eu crio uma outra função, a função g. Tá? O g, ele leva o A' até o B'. Só que, repare, por favor, que o A', ele não é a função, tá? Ele não é a função B. O domínio de G, tá? Que é o meu A', ele não é o B. Ele não é a imagem da minha função AB. Então, aqui tem uma diferença, professor. Sim, porque antes, o domínio da minha função G era a imagem da função F. Agora, o domínio da minha função G é parte da minha imagem. Né? Ó, por que parte da minha imagem? O 5 e o 6 pertencem ao domínio. Mas Desculpa, né? Fiz ao contrário. O 5, o 6, o 2 e o 3 pertencem ao domínio. Mas o 1 e o 4 não. Tá bom, mestre, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Eu posso fazer novamente a minha composição. Aí, olha, quem vai ser o domínio da minha função G composta F? Reparem, vai ser o conjunto dos elementos que tem relação, tá, entre o A, que é esse daqui, A, B e C, e também o A'. Olha só, o 2 e o 3. Professor, por que o domínio desse caso aqui, G composta F, né, ó, G composta F, por que o domínio não inclui o D? Porque, aluno, o D, esse ponto D, ele leva ao número 4. E esse 4 não está presente no domínio de G. Então, nesse caso, o domínio de G composta F vai ser só quem leva, os elementos que levam a um ponto que está dentro de A'. Por que aconteceu isso, né? Por que nesse caso ficou diferente? Justamente por causa disso aqui, ó. A interseção entre o A', que é o 2, 3, 5 e 6, com a imagem de F, cadê a imagem do meu F? A imagem do meu F, ó, é 1, 2, 3 e 4. A interseção deles não é vazia, é diferente de vazio. E aí, por isso, nós temos essa relação. Ok? Porque eu peguei um conjunto aqui que não está completamente dentro do conjunto B. Mas, enfim, é só um exemplo para vocês entenderem que esse conjunto do meio não necessariamente tem que ser igual, tá? Eu posso pegar, para fazer a composição da G, um conjunto assim, que pega o meio e mais alguma coisa. Só para vocês terem um pouco da cabeça um pouco aberta, tá? E aí também agora a abordagem das funções inversas, que uma aluna falou no início do nosso curso, professor, é meio que função inversa, né? Aí eu falei, sim, a gente inclusive vai dar uma olhada nisso. Não sei se foi a Isabela. Gente, falando em Isabela, sabe quem está sumido? Acho que é a Isadoro. Aconteceu alguma coisa com ela, que ela pediu para eu mandar as aulas antes das aulas, mas ela não chegou ela não veio também na aula passada, depois eu vou perguntar lá no grupo. Mas acho que quem falou isso das funções inversas foi a Luísa Carneiro. Então, vamos lá, funções inversas. É porque ela tá resolvendo umas coisas de moradia e tal. Então tá com essas obrigações aí de mudança. Beleza. Tomara que ela chame a gente pro churrasco depois, então, para inaugurar. A gente leva as carnes e as bebidas no final do período, quando o pessoal puder aglomerar e tal. Vamos ver, né? Vamos torcer para que o normal antigo volte. O novo normal está complicado. Então, a função inversa, como a Luísa falou, ela é diferente da ideia inicial, né? Professor, função inversa seria o quê? F de x igual a x ao quadrado? Função inversa seria 1 sobre x ao quadrado. Pessoal, isso não é função inversa, por favor, tá? A gente fala, né? O inverso de x ao quadrado é 1 sobre x ao quadrado. O inverso de 3x, né? É 3x elevado a menos 1, 1 sobre 3x. O inverso do número 9, né? 9 elevado a menos 1 é 1 sobre 9. Tudo bem. O inverso é isso aqui. Agora, a função inversa não é isso, tá? Assim como o lance da igualdade das funções, o português um pouco que brinca com a gente. A função inversa nada mais é do que
trocar o x pelo y. Em termos gerais, é isso. Você vai trocar o x pelo y e ponto final. Agora vamos abordar matematicamente. Olha lá. Vamos pegar um f que leva de a em b. Aqui eu estou falando que nem sempre a função inversa é uma função de b em a. Então vamos lá. Uma função y igual a 3x menos 1. Y igual a 3x menos 1. Professor, como é que eu vou determinar? Isso aqui é uma função f. A função inversa eu vou denotar com o sinal de menos 1. Tá? Mas não quer dizer que eu vou ter 1 sobre 3x menos 1. Está errado, pessoal. Como é que eu faço então, professor, a função inversa? Você vai trocar o seu x pelo y. Então, quem é y? X. Quem é x? Y. E você vai explicitar o novo y. X mais 1 é igual a 3y. Y é igual a x mais 1 sobre 3. Ou seja, se a minha função f é igual a x, y pertencente aos R2, tal que o y seja igual a 3x menos 1, a inversa dessa função, f menos 1, é igual a x mais 1 sobre 3. Isso significa função inversa, tá bom? Nós vamos ver lá na frente, né? Isso também é muito utilizado nas trigonométricas. Seno, quando a gente fala, olha, seno de 30 graus é igual a meio. Como é que eu faço a função inversa das funções trigonométricas? A gente fala que meio é o arco cujo seno, desculpa, nossa, apaguei tudo. Seno de 30 graus é igual a meio. Aí como é que a gente fala a função inversa do seno? A gente fala que 30 graus é o arco cujo seno vale meio. Ou seja, se eu falo que f é igual a um y, que é igual a um seno de x, a função inversa é o arco seno, no caso das trigonométricas. Mas a gente vai ver isso com calma. Tá bom? Função inversa do seno é o arco seno. Então, qual é o arco cujo seno vale meio? 30 graus. Tá bom? Professor, até aqui ficou claro, gente? Sim. Tá bom, beleza. Agora é o seguinte, gente. Nem sempre a função ela vai admitir inversa, tá? Professor, como é que eu vou saber se a função ela vai admitir inversa ou não? Vamos olhar isso aqui, gente. X e y. Vamos fazer y igual a x ao quadrado. Beleza, mestre. Y igual a x ao quadrado. Isso aqui é a nossa função. Como é que ficaria a inversa? A inversa, mestre? X igual a y ao quadrado. Professor, x igual a y ao quadrado. Tudo bem. Aí o que eu falei que a gente tem que fazer agora? Explicitar o y. Y é igual a mais ou menos raiz quadrada de x. Então agora eu vou desenhar. A preta foi a função y igual a x ao quadrado. Em vermelho, eu vou fazer a função inversa, tá? A função inversa do y igual a mais ou menos raiz quadrada de x. Pessoal, essa função ela é assim, ó. Tá? É como se o seu x, né, literalmente virasse o y e o y virasse o x. Ok? Só que, professor, não acredito que eu apaguei tudo, mas a gente reescreve. Aqui seria x e y, aqui seria o x ao quadrado, tá? E aqui seria o mais ou menos raiz de x. Mais ou menos raiz de x. Pessoal, isso que está em vermelho é a função. A função... O termo y igual a mais ou menos raiz de x é a função? Não. O pessoal está falando, né?
Aí a Mariana Trancoso falou que ele vai levar o refrigerante. Show de bola, Mariana. Não é função, né? Porque eu tenho um x que me admite 2y. Isso não é uma função, é uma relação. Portanto, nesse nosso caso aqui, a gente falaria o quê? Que y igual a x ao quadrado é uma função que não admite inversa. Que a inversa dela é mais ou menos raiz de x. E como vocês podem ver, ela não é uma função. Então, y igual a x ao quadrado não admite inversa. É o que está escrito aqui, ó. Seja f uma função dos reais, tá bom? E a imagem é do zero até o mais infinito. Então, justamente x ao quadrado. X e y. O domínio são os reais, eu posso colocar lá do menos infinito, passando pelo zero até o mais infinito. E a imagem, ela não é negativa, ela parte do zero, por isso que aqui temos o zero fechado, com colchete, e vai até o mais infinito. Como eu não consigo pegar o infinito ele fica sempre aberto, tá? Então, ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim. Tá bom. E aí eu falei, será que admite inversa? Graficamente vocês acabaram de ver, né? Mas olha só, a relação inversa, x, y pertencente, tá bom? Ao nosso domínio, que está aqui, imagem real, tal que x igual a y ao quadrado, não é uma função. Portanto, y igual a x ao quadrado é uma função que não admite inversa. Mestre, como é que eu vou saber se a função admite inversa ou não? Ela vai admitir inversa, tá? Somente se a função f for bijetora. E, professor, bijetora? Alguém lembra o que é a função bijetora, gente? É a função injetora e sobrejetora. Então, a função injetora e a função sobrejetora. A injetora, né, quem leva a flecha só leva uma, e a sobrejetora não sobra ninguém no B, né? A e B. A injetora, quem leva a flecha só leva uma, então eu não teria por exemplo, esse conjunto aqui, né? Isso aqui não é injetora, é a função. F de menos 1 pode dar 1, F de 1 pode dar 1. Mas ele não é injetora, porque quem leva a flecha na injetora só leva uma. E sobre injetora não sobra ninguém. Então, ó, isso aqui seria um exemplo de uma função bijetora. Para que admita inversa, a função ela deve ser injetora e sobrejetora, ou seja, ela deve ser bijetora. Professor, x ao quadrado ele não é bijetor? Não, né, aluno? Olha só. X, y igual a x ao quadrado. Vamos lá. X igual a 1, quanto dá? 1. X igual a menos 1, pessoal. Menos 1, professor. Menos 1 ao quadrado, 1. Olha só o que aconteceu. Vamos botar aqui 2, né? Quem leva flecha só leva uma flecha, então ela não é injetora. É verdade, mestre, ela não é injetora. Ela é sobrejetora? Sobrejetora, professor. Sobrejetora é que não sobra ninguém. Ela é sobrejetora. Ela é bijetora? Não é bijetora, né? Porque na bijetora, quem leva flecha só leva uma e não sobra ninguém. Então, por não ser bijetora, essa função y igual a x ao quadrado, ela não admite inversa. Deu para entender, gente? Aqui tem mais uma novidade, né? Passei rápido, mas eu vou voltar aqui. Aqui vocês viram uma nova forma de denotar funções também, né? Olha, eu escrevi antes f de r em r. E aqui vocês estão vendo que eu estou escrevendo f, dois pontos, de r, que continua sendo meu domínio. E a minha imagem eu escrevi como intervalo, também pode, tá? O intervalo é de 0, incluindo 0 até mais o meu infinito. E eu sempre excluo o infinito. Isso aqui poderia ser substituído pelo quê, pessoal? Reais não negativos. É a mesma coisa. Professor, e ali embaixo também tem uma anotação diferente. É verdade, aluno. Olha, aqui embaixo eu escrevi a função diferente. Eu falei que f, que é a minha função, geralmente o senhor fala aí f de x, né, é igual a y, que é igual a x ao quadrado, menos 3, mais 3. Aqui o senhor escreveu assim, f. Então, como é que eu leio isso? A função é um conjunto, tá,
de elementos x e y. Esses elementos x e y pertencem ao R2, tal que, quem é o y? Y igual a 3x menos 1. É uma outra forma de falar que y é igual a f de x, que é igual a 3x menos 1. Tá? Então aqui a gente lê assim, f é um conjunto, por isso que temos as chaves. Esse conjunto é formado por pares ordenados, x e y, né? E esses pares pertencem ao R2, né? Eu tenho x, eu tenho y, pertence ao R2. Ó, R com R, lembra? R, vetorial R. Esse daqui. Eu pego todas as partes do meu eixo cartesiano. E no caso da função inversa, é a mesma ideia, olha. A função inversa é um conjunto de pares x e y pertencentes ao R2, tal que o x é igual ao 3y menos 1. Tá, gente? Aqui a gente já deu um passo mais considerável aí. Ficou claro essas novidades? Sim. Tá. Beleza. Então, todos já sabemos encontrar a inversa. Então, aqui, né, no caso, 3x menos 1 reais em reais, você já sabe que ela é uma função bijetora. Ela é tanto injetora quanto sobrejetora. Quem leva a flecha só leva uma, e não sobra ninguém no B, então ela é bijetora, admite inversa, por isso que nós conseguimos fazer essa continha daqui. Professor, aqui também tem uma outra notação, eu fiquei meio confuso. Aqui, ó, o senhor escreveu f inversa é um conjunto de pares ordenados, x e y, que pertence... Aí o senhor não escreveu R em R, o senhor usou a relação cartesiana, olha. Ela pertence a um... Lembra? A cartesiano B é o que está escrito aqui, só que são dois intervalos. O que está escrito, professor? Está escrito da seguinte forma. O intervalo do meu domínio é 0 até mais infinito, e infinito eu sempre deixo aberto. E a minha imagem são os reais. Tal que x igual a y quadrado. Isso aqui, gente, é a mesma coisa do que escrever f inversa é o conjunto dos pares x e y pertencente a quem? Então, ó, o x tem que ser de 0 até o mais infinito. Então, eu vou colocar reais não negativos. Cartesiano, reais. Então, aqui, ó, domínio e imagem. Tal que, né, x igual a y quadrado. Então, algumas notações aí diferentes para vocês entenderem. Aí, alguns outros exemplos, né? F de x é igual ao módulo de x. A famosa função modular, x e y. Aí que está o zero. Ela é bijetora, pessoal? Não é, né? Igual, lembra do x ao quadrado. X, aqui no caso, módulo de x. X igual a 1, eu levo ao 1. X igual a menos 1, eu levo ao 1 também. Módulo de menos 1 é 1, módulo de 1 é 1. Então, ela não é injetora, porque para ser injetora, quem leva flecha só leva uma flecha. Se não é injetora, não tem como ser bijetora. E aí, se não é bijetora, não admite inversa. Tá bom? Justamente porque, se vocês tentarem fazer o inverso, o que vai acontecer aqui? Como seria o gráfico, né, da relação x igual ao módulo de y? Né, como é que seria? Seria um ponto para cá, um ponto para cá. Isso é função? Não, né? Porque eu tenho um x com dois y aqui, tá vendo? Então, a função ela não é bijetiva. Professor, tem um jeito mais fácil não de entender isso aí? Tem sim, aluno. Eu não falei que o processo de determinação da função inversa é trocar o x pelo y? Vocês acabaram de ver o que acontece quando eu troco o x pelo y, né? Se a função era assim, quando eu troco, ela vem para cá. Então, na verdade, a ideia é sempre essa. Se eu tenho aqui, ó, uma função bem complicada,
um seno, tá? E, professor, agora para trocar, como é que eu vou fazer? X é igual ao seno de y. Como é que eu posso fazer x igual ao seno de y, pessoal? Professor, eu não sei. Isso aí eu não sei nem errar. Entrego para Deus. Como é que eu faço x igual ao seno de y? É como se o seu x agora, tá? Ele fosse o seu novo y. Então ele vai ficar da seguinte forma. Ih, viajei, mestre. Pois é. Quando você troca o x pelo y nesse caso, então vamos fazer aqui em vermelho. Em vermelho temos x igual ao seno de y. E em preto nós temos y igual ao seno de x. Tá? Você troca o x pelo y. Pensa, deixa eu ver se eu consigo ligar o webcam e fazer de uma outra forma. Calma aí. Vou pegar algum papel aqui. Vamos pegar um papel aqui. Calma aí, deixa eu pegar uma caneta aqui. X, Y, seno. Então você vai pegar aí o seu papel, acho que não vai conseguir enxergar, né? Aqui está a nossa função. Professor, o que seria trocar o x pelo y? Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Você rotaciona o seu gráfico, tá? Claro que aí vai estar invertido para vocês porque está espelhado, mas a ideia é essa. Você trocar o x pelo y é fazer isso aqui. E aí se você fizer esse caso, né, e um x tiver mais de um y, também não vai ser função. Deu para entender, pessoal? Sim. Beleza. Então, continuando aqui, um outro exemplo, né? Exemplo número 3. Reparem, por favor, que f de x é igual a 1 sobre x mais 1. Travou. 1 sobre x mais 1. E o domínio, como eu já falei para vocês, tem uma limitação, né? O x tem que ser diferente de menos 1. Então, por isso que aqui uma outra anotação nova, ó, isso significa que o domínio da f são todos os reais, exceto, ou seja, menos, né? Retiramos, seria todos os reais, retirando o menos 1, o ponto menos 1. Tudo bem. E qual vai ser a imagem, professor? A imagem, pessoal, ela também pode ser todos os reais, só que ela não pode ser o zero. Não tem como colocar um número x aqui para que esse f de x, né, um f de um número, dê zero. Pode chutar qualquer valor para x aí que não vai dar zero. Então, reparem que ela não tem o ponto zero no domínio, tá? E ela não tem o ponto menos 1 no seu... Desculpa, ela não tem o ponto zero na sua imagem e não tem o ponto menos 1 no seu domínio. E olha aqui, por gentileza, pessoal. x1 pertence ao domínio, tá? x2 também pertence ao domínio, sendo x1 diferente de x2. Como assim, professor? Pega um ponto que pertence ao domínio, 3. Tá bom. Pega outro ponto que pertence ao domínio, 3. Não, tem que ser um ponto diferente, tá? Então eu peguei 3 e 4, mestre. Quanto é que é f de 3? 1 sobre 4. Quanto é que é o f do número 4? 1 sobre 5. F de x1 deu diferente de f de x2? Sim. Então ela é injetiva. Se ela é injetiva, logo ela está admitindo inversa. Tá? Professor, mas pô, como é que você acabou de falar aqui que para que a função tenha inversa, para que ela seja invertível, né, ou inversível, ela deve ser bijetora. Mas aqui tu acabou de falar injetiva, logo admite inversa.
Por quê, né, aluno? As funções reais, por convenção, já são sobrejetivas, tá? Então, para eu saber se ela admite inverso ou não, tudo bem, ela admite se for bijetora, mas eu já sei que todas as funções reais, por convenção, já são sobrejetoras. Me engasguei, desculpa. Todas elas já são sobrejetoras, ou seja, não sobra ninguém no seu elemento do y, né? Não sobra ninguém naquele termo. Então, para saber se tem inversa, na verdade, de uma função real, eu só tenho que checar se ela é injetiva, tá? Por quê? Função racional, x ao quadrado mais 2x sobre x mais 1. É uma função real. Tudo bem, então eu já sei que é sobrejetiva. Será que ela admite inversa? Eu só vou saber verificando se ela é injetiva. Como é que eu verifico se ela é injetiva? Pego o x1, um ponto qualquer, claro, dentro do domínio, pego um x2, um outro ponto qualquer diferente do anterior, e vejo f de x1 e f de x2. Se for diferente, ela é injetiva, admite inversa, né? Esse f de x1 diferente de f de x2 significa que quem leva a flechada só leva uma flechada. Tá? F de x1 igual a f de x2 é aquele caso, né? Ó, f de x1 igual a f de x2. Ó. Esse caso aqui não serve, não é injetivo. Tá, gente? Então, o macetinho é, trabalhamos funções reais, eu sei que por convenção são sobrejetivas. Isso significa que na sobrejetiva não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Então, na verdade, a gente só tem que saber se elas são injetivas. Aí, ó, y é igual a 1 sobre x mais 1, y é igual a 1 sobre x mais 1. Como é que é a inversa? X é igual a 1 sobre y mais 1. E aí, mestre? Aí agora você tem que explicitar o y. Então fica y vezes x mais x é igual a 1. Multipliquei cruzado. Então fica y é igual a 1 menos x sobre x, que é o que está aqui. Essa é a função inversa. Ok? E aí, para a gente concluir, né, a nossa aula de hoje, algumas observações. E, na verdade, se eu tenho uma função f, né, e a sua função é inversa, o domínio da função f, na verdade, é o quê? É a imagem da função inversa. Ok? Então, só para vocês terem aí uma notação do caminho de ida e de volta, né? O domínio da função f é a imagem da função inversa. Quem é a imagem da função inversa, pessoal? Aqui, ó. A imagem da função inversa. Na verdade, a imagem da função inversa é o domínio do f. Aqui, ó. Real menos menos 1. Real menos menos 1. E olha só, complementarmente, né, a imagem da minha função é o domínio da função inversa. Então, quem é o domínio da função inversa? É a imagem da função. Ou seja, eu não preciso analisar esse. Eu estou olhando para a minha função inversa. Se eu quero saber a imagem da função inversa, então é só olhar o domínio da função. Eu estou olhando para a função inversa. Se eu quero saber o domínio da função inversa, é só olhar a imagem da função. É o oposto, tá? Você chega aqui... Deixa eu desligar aqui, desculpa. Você vai chegar nessa função e vai perguntar quem é a imagem. Se eu peço a imagem da inversa, então eu olho para o domínio. Você vai chegar aqui e vai falar quem é o domínio. Se eu peço o domínio da função inversa, então eu tenho que olhar a imagem de f. Tá bom? Então, essa é a ideia. E aqui, claro, né, o exemplo mostrando f de x. Eu posso fazer uma composição da função, tá? Dela com a inversa dela. É o que está escrito aqui. Quem é f composta f inversa? Que é a f da f de menos 1. É x, pessoal. Né? E, claro, quem é f inversa composta f? Também vai dar x. Tá? Então, a observação final é que as funções compostas, né, ela com a própria inversa, é igual, né, a inversa com ela mesma. Sempre. F da f menos 1 de x é sempre igual a f menos 1 da f de x, que é igual a x. Isso aqui justamente é o fato de ser inversa, que você consegue ir e voltar. Tá?
Mas essa propriedade, tá, é muito importante. Essa última aqui, você vai chegar na inversa e pergunta, quem é a imagem? Se eu quero a imagem da inversa, então olha o domínio da função original. Se eu quero o domínio da função inversa, então olha a imagem da função original. Tá, gente? Então esse é o que eu queria falar das funções inversas. Falamos mais de conceitos iniciais de funções. Aqui são as referências. E a gente termina, então, a nossa aula de hoje com o tópico de funções inversas. Deixa, então, eu falar aqui para Maria Clara Velasco. Pode parar, por favor, então, a gravação. Para a apresentação. Ficou um pouquinho mais pesado.